Vou tentar mostrar aqui para vocês que essa última visita de Zelensky, o presidente ucraniano, na Casa Branca, em Washington, e também no Capitólio, no Congresso americano, sem dúvida pode provar e pode marcar uma possível guerra de grandes dimensões na Europa. Uma guerra continental, muito visto lá, claro, na Segunda Grande Guerra. E o porquê disso? Vamos aprofundar neste vídeo de forma muito resumida, muito objetiva, breve, porque observando de longe tudo que foram de atividades realizadas pelos aliados, pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, envio de equipamentos, falta de negociações impede retardar operações, por exemplo, da Rússia, ataques ordenados dentro, ali, abre aspas, do território russo, por exemplo, na Crimeia, atentados lá no gasoduto no Nord Stream 1 e 2, e entre outras mobilizações do Ocidente em relação às sanções econômicas, isso pode provar que uma guerra de grandes dimensões está muito próxima. Para quem acompanha aqui o canal Área Militar, sabe muito bem que o Senado americano aprovou recentemente um orçamento trilionário para o próximo ano de 2023 até setembro do próximo ano de 1,7 trilhão de dólares para manter os Estados Unidos e seus aliados frente ao cenário internacional. É um montante absoluto, um montante em que parte desse montante, vejam só, parte desse montante, uma pequena parte, entretanto, para a realidade brasileira, cerca de 44,9 bilhões de dólares vão para a Ucrânia. Fazendo aqui a conta rápida, fazendo aqui mais ou menos o câmbio de R$ 5,3 o dólar, 44,9 bilhões de dólares. E fazendo essa cotação, essa conversão para o real, dá mais de 220 bilhões de reais. Muito acima da realidade brasileira, muito acima da realidade de investimento na defesa no Brasil, que está em torno ali de 8 bilhões apenas. 8 bilhões de reais apenas. Não tem nem como a gente fazer um panorama de proporcionalidade em porcentagem. Está muito abaixo ali da realidade brasileira. Está muito acima da realidade brasileira. E os americanos compraram esta guerra e que pode custar muito caro, não para os americanos, que estão, é claro, ganhando muito dinheiro com isso. E até, como eu já havia dito em vídeos anteriores, a Ucrânia ela virou laboratório e está testando suas armas lá na Ucrânia. Mas vai sobrar para a Europa, como assim na Primeira e na Segunda Grande Guerra. Sobraram para os europeus. Então essa aprovação desta medida de cerca aí de 1,7 trilhão de dólares no orçamento para o próximo ano nos Estados Unidos ocorreu menos de 3 dias após a apresentação deste projeto que correu contra o tempo para não entrar em recesso e prejudicar toda a estrutura política, governamental, civil e social dos Estados Unidos. E foi algo muito rápido, muito corriqueiro, que sim, os legisladores, os políticos americanos trabalharam muito bem para aprovar esta bagatela aí de 1,7 trilhão. Inclusive, os republicanos votaram a favor, mediante aumento dos gastos de defesa para o próximo ano. É o que os republicanos estão reclamando do governo Biden, que deixou, por exemplo, ali os militares na gaveta. Os militares ficaram em segundo plano, segundo os republicanos. E essa ousadia do Zelensky de ir até
a Washington, ele intensificou essa pressão dos Estados Unidos para agir, para conter essas ações da Rússia. E então incluiu 50 bilhões para ajuda à Ucrânia e vocês podem aqui estar observando o encontro de Joe Biden com o Zelensky e também firmou ali um contrato de assistência de segurança para os ucranianos de quase 2 bilhões de dólares, que vamos falar mais à frente do que se trata. Que ficou amplamente divulgado, inclusive a gente tratou muito bem sobre esses detalhes aqui no canal Hora Militar. Então esse projeto de lei ele financia o governo até setembro do próximo ano, aumenta substancialmente os gastos em defesa também, fornecendo, vejam só, 858 bilhões em financiamento militar e mais de 772 bilhões para programas domésticos residentes. E os outros, com certeza, acredito eu, que serão para investimentos mais estrangeiros, por exemplo, ajuda à assistência militar, por exemplo, com a Ucrânia. Então vocês observam que nos anos anteriores foi feito esse levantamento aí pela Stockholm International Peace Research Institute de toda essa bagatela de 800 e poucos bilhões de dólares em investimento, na verdade, em gastos em defesa e não investimento, em gastos em defesa, somando ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nações juntas em defesa, investimento e em gastos em defesa, não chegam aos pés dos gastos dos Estados Unidos, nem mesmo a China, que está ali em segundo plano, junto com Índia, junto com o Reino Unido, junto com a Rússia, para se equiparar com o real cenário internacional. E também há uma grande proporcionalidade em que há um deslocamento de 4,5 bilhões de dólares para desenvolver e colocar em campo, ou seja, em prova prática, claro, armas hipersônicas e altamente tecnológicas avançadas dos Estados Unidos. Por quê? Já havia uma reclamação, principalmente por parte dos políticos republicanos, que as armas de grande proporcionalidade, de alta tecnologia, como, por exemplo, armas hipersônicas, em que os Estados Unidos acreditam que a Rússia e a China estejam mais à frente nesse quesito, o que eu acho que algumas peças hipersônicas da Rússia, por exemplo, da China não vou entrar em detalhes porque ainda está em desenvolvimento, mas sim, principalmente mísseis e não planadores da Rússia já está em fase, é claro, já está em fase operacional, entretanto tem algumas dificuldades para manter a sua velocidade hipersônica, mas é um alerta que os Estados Unidos precisam ter com esse avanço que está crescente contra os seus, vamos dizer assim, arquirrival ou arquirrivais, somando China e Rússia. E uma guerra aí eclodir. Será que China e Rússia vão se aliar? Eu acredito que não. Mas, ao meu ver, como está ocorrendo ali essas manobras, principalmente dos Estados Unidos, Reino Unido, França, ajudando a Ucrânia, pode ser que haja ali uma aliança entre nações menores que possam estar auxiliando de forma mais terceirizada a Rússia, principalmente no quesito de matéria-prima e também no fornecimento direto de equipamentos já prontos para o combate, como a Coreia do Norte e como o Irã, por exemplo. E também, possivelmente, a Venezuela com algum subproduto ali que possa ser utilizado no futuro. Porém, esses 44,9 bilhões traz à tona o que eu venho destacando nos últimos vídeos aqui no Área Militar, que vem alertando, é que isso pode provocar ainda mais uma resposta da Rússia, que se vê ainda mais acuada. E quando você tem uma Rússia acuada, tudo pode acontecer. A guerra na Ucrânia, ela é o maior exemplo disso. Tivemos ali incansável momentos ali de que a Rússia ela pediu para o Ocidente, principalmente para a OTAN,
garantias de segurança de que os americanos, a OTAN, não iriam enviar equipamentos militares de alta tecnologia para os ucranianos. E a OTAN não ofereceu isso. E, pelo contrário, até descartou qualquer relação, qualquer negociação e também conversa com Sergei Shoigu, não, Lavrov, entre outras autoridades da Rússia. E isso foi muito prejudicial, porque a Rússia se sentiu acuada, bombas atômicas, bombas nucleares ali em sua fronteira, principalmente Turquia, principalmente Itália, principalmente ali na França. E você tinha ainda uma grande quantidade de militares que saíram do Afeganistão, fizeram uma ponte até a Polônia e também o Golfo Pérsico, que estava o quê? Cercando de alguma forma os russos. Mas é claro que tudo se baseava em especulação, foi então que realmente explodiu essa guerra de grandes proporções na Ucrânia. Mas não será o quê? Um dinheiro enviado de imediato, esses 50 bilhões. Tampouco os 2 bilhões de assistência, que seriam o quê? Como havia dito, Patriot, sistemas de defesa antiaérea Patriot, aqueles sistemas com mísseis altamente tecnológicos, guiados e de alta combatibilidade, que faz frente aos mísseis russos, que pode fazer a interceptação de forma correta e fazendo guarda-chuva ali, principalmente nas fronteiras e também capital regional e também capital federal da Ucrânia. Mas será ao longo de setembro, até setembro de 2023, esse investimento de 50 bilhões e os Patriots provavelmente chegará no final do inverno lá na Ucrânia, porque também há uma hipótese dos militares ucranianos especialistas em artilharia viajarem até a Alemanha e não a Polônia, muito provavelmente a Alemanha, para desenvolver essa experiência, esse contato imediato com os sistemas Patriot, que vocês estão vendo na imagem, para sim eles colocarem essa bateria formada por estações de lançamento, como esse lançador, estações de radar e também estações de comando e controle, e assim realizar toda a cobertura ali da guerra contra a Rússia, enfraquecendo os russos, que não vão conseguir atingir infraestruturas críticas, mas também fica aquela questão no ar. Quantos mísseis os americanos fornecerão à Ucrânia? Isso porque os russos possuem dezenas, milhares ali de sistemas que podem ser enviados, tanto morteiros, quanto mísseis, quanto foguetes, quanto drones também, e também aeronaves de combate. E isso pode, de certa maneira, servir como isca para ataques secundários em massa e confundir os sistemas Patriot, que Putin diz que estão desatualizados. Mas Putin erra ao afirmar isso, porque os últimos sistemas que saíram, PAC-3, MSE e também os sistemas DENTI são altamente tecnológicos e atualizados para mísseis também balísticos e de alta velocidade. Mas e os mísseis hipersônicos? São equipamentos, o quê? Os Patriots, a última defesa, a última camada de proteção aérea. Então, de certo modo, os mísseis hipersônicos, chegando muito perto, serão identificados, mas se serão interceptados ou não, aí já é uma outra história que o campo prático irá demonstrar. Por isso que eu venho falando que a Ucrânia, nesse momento, é um laboratório para as grandes potências. A Alemanha enviou o Iris-T terrestre, que ainda não foi utilizado pelo exército alemão. Então, será o quê? Um laboratório para experimentos de combate em que o melhor equipamento sobressairá e será ainda mais valorizado no mercado de armas, no mercado de guerra. E as grandes potências vão sair em vantagem disso, compensando os gastos com a Ucrânia. Então, essa relação de envios de equipamentos, essa relação da visita de Zelensky
mostra uma ameaça imediata que o Ocidente está fazendo nesse momento. Por quê? Todo mundo espera uma negociação, todo mundo espera uma conversa, mais pontos de convergência entre as partes, reduzir uma escalada em determinado setor, seja leste, seja o norte, seja o sul, para assim, progressivamente, reduzir a escalada de conflito e chegar a um determinado acordo entre as partes para um acordo em comum, um entendimento em comum até um cessar-fogo e uma paz seja estabelecida. Mas não aquela paz que conhecemos na Península Coreana, em que até hoje as duas Coreias estão em guerra. Houve um armistício? Não houve um armistício. Houve o quê? Um entendimento de não agressão entre as partes, mas não de uma paz estabelecida. Eles ainda estão em guerra. Mas eu não acredito que seja um armistício, porque você ainda está em guerra. Então, colocar esse tipo de tratado dentro da Ucrânia seria muito penoso. E é claro que a fuga dos americanos lá do Afeganistão e essa ajuda intensa lá na Ucrânia foi realmente uma cartada, uma estratégia dos americanos que observaram que a escalada política, geopolítica ibérica lá no leste europeu estava em andamento. Muito provavelmente Trump já havia identificado, o governo Trump já havia identificado essa escalada, possivelmente uma repetição de 2014. E como já tinha o emprego de equipamentos do Ocidente americanos dentro da Ucrânia, militares e autoridades dos Estados Unidos treinando militares na Ucrânia, os americanos decidiram então fazer essa transferência de imediato para a Polônia, para a região ali da Europa e também passar a fornecer, tirar os gastos no Afeganistão, em parte do Iraque, e fomentar a guerra ali na Ucrânia. O que poderia, de certo modo, mais à frente, com esses equipamentos americanos, uma possibilidade, que ainda é menor, mas uma possibilidade de envio de equipamentos de longo alcance, de ataque dos Estados Unidos, como ATACMS, entre outros equipamentos, como mísseis, para atingir o solo, a infraestrutura russa dentro do território russo, que poderia ser muito pior, muito ruim, porque desencadearia com certeza uma guerra continental de grandes proporções e dimensões em toda a Europa. E essa visita de Zelensky prova que os americanos estão comprometidos com isso, comprometidos com o envio de equipamentos, ajuda incondicional nos ucranianos, nem que no futuro próximo envie equipamentos de ataque de longo alcance, que poderia resultar em um ataque dentro do território russo, e os Estados Unidos falarem que não estavam cientes desse tipo de ataque. Mas desencadearia uma guerra interminável de grandes dimensões na Europa. Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouquinho longo para tratar sobre essa geopolítica e essas questões bélicas no leste europeu e com os Estados Unidos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, estamos aí chegando ao final do ano e toda a sua curtida, toda a sua inscrição, a sua participação nas redes sociais vai ajudar e muito o nosso crescimento aqui no Área Militar. Se possível, também peço para doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Obrigado pela presença e até o próximo vídeo aqui no Área Militar.